Eu queria pedir que os irmãos estivessem abrindo em Filipenses capítulo 3, versículo 18. Nós lemos o seguinte: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a mensagem principal da igreja cristã. É a mensagem que Cristo morreu pelos nossos pecados, nos substituindo diante de Deus e pagando a nossa dívida. E esse verso nos alerta que, vez por outra, estarão surgindo oposições à cruz. Não oposições ao símbolo, não oposições à imagem da cruz, mas oposições a essa mensagem, que é a mensagem que Deus usa para salvar as pessoas. Então, se existe alguém, o diabo, que não quer que as pessoas sejam salvas, então ele pode levantar oposições a essa mensagem. Nem que seja para a igreja gastar o seu tempo, o seu talento, seus recursos, com outras coisas que não a mensagem da cruz, de maneira que ela fique lá em segundo plano, e aí o propósito da igreja não se realiza. A mim, muito me incomoda às vezes eu assistir um culto onde passa o tempo inteiro daquele culto e em nenhum momento se fala, se lembra ou se menciona que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. No meu entender, esse culto está fora do objetivo principal das igrejas existirem no mundo. Uma igreja evangélica, ela tem que ter no centro das suas ações sempre o evangelho, que é Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse texto de Filipenses 3,18 nos alerta que há oposições a essa mensagem. Há forças contrárias querendo enterrar essa mensagem, colocá-la em segundo plano. Graças a Deus que, por exemplo, Jesus ordenou que a gente celebrasse a ceia. Porque na celebração da ceia nós somos obrigados a lembrar que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. E graças a Deus que existe a ceia. Consequentemente hoje nós teremos aqui. Porque se for deixar o ser humano se deixar guiar pelo seu coração, essa mensagem, ela pode ficar enterrada no trabalho das igrejas. E o propósito das igrejas não se cumprir, que é salvar almas. Por quê? Porque existem muitos inimigos da cruz de Cristo. Porque existem muitas oposições diferentes à cruz de Cristo. A gente pode lembrar que o ser humano, ele não gosta de, em primeiro lugar, reconhecer a gravidade dos seus pecados. Na mensagem da cruz, essa gravidade dos pecados, ela está explícita. O pecado não é uma coisa banal, corriqueira, que pode ser deixada para lá. O pecado tem que ser pago. Na mensagem da cruz, isso fica evidente para nós. O pecado teve que ser pago. Por isso que algumas pessoas podem não gostar dessa mensagem, porque ela nos lembra o quanto nós somos pecadores. A gente lê lá em 1 Coríntios 1, 22 e 23, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. No versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Judeus pedem sinal, gregos buscam sabedoria. Ou seja, a gente está falando de outras religiões. Elas querem sinais, sabedoria. Elas querem da religião prover algo que seja uma exaltação ao ser humano.
Elas querem que a religião seja uma fonte de poder para elas. Seja um poder espiritual, seja um poder político, ou seja, é um poder intelectual. Então, quando Paulo pregava, ele diz que os gregos queriam sabedoria. Ele desprezava essa mensagem, que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, porque os gregos estavam preocupados com filosofias, com ciência sobre o mundo, com pensamentos altos, coisas assim, de alta intelectualidade. Eles queriam eles queriam que a religião desse para eles uma sabedoria maior do que a dos outros homens. E quando Paulo pregava para os judeus, eles queriam sinal, eles queriam poder, eles queriam um Messias que jogasse fogo do céu e destruísse o Império Romano que os dominava. Então, a tendência da religião é ela usar Deus como algo para dar poder ao homem. Seja sabedoria, seja sinal, seja milagre, seja poder político, poder econômico. E isso pode entrar no nosso meio, quando nós nos distraímos dessa mensagem. Então nós temos falado e falado que Cristo morreu pelos nossos pecados, e em algum momento isso fica parecendo uma coisa simples demais, primária demais, e queremos, igual os gregos, mais sabedoria, queremos coisas maiores, queremos coisas mais complexas. Ou então nós queremos, como os judeus, um sinal na terra, nós queremos poder na terra, nós queremos alguma consequência aqui no mundo terreno, e aí nós não nos conformamos com a centralidade da mensagem da cruz, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas não existe no universo nada mais sublime do que essa mensagem. Não existe nada mais poderoso do que essa mensagem. As coisas que os homens chamam de sabedoria e de poder não são a verdadeira sabedoria e não são o verdadeiro poder. Na sequência desse texto fala que a fraqueza de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, na loucura de Deus de enviar seu Filho para morrer pelos nossos pecados, na fraqueza de Deus de se expor por nós, de morrer naquela cruz, ali está o poder e a sabedoria de Deus. Nós, diante dessa oposição de pessoas que querem sabedoria ou poder como consequência da religião, nós temos que continuar levantando a cruz, crendo que ela é a verdadeira sabedoria. A cruz de Cristo é o verdadeiro poder. Nós também temos oposição à cruz pelas pessoas que não descansam nela, não confiam nela. A gente lê em Gálatas 2:19, no versículo 20. Quem pode estar lendo? Gálatas 2:19 e 20. Esse texto significa que na cruz nós estamos mortos para a lei. A lei de Deus, que aponta o nosso pecado, ela trazia também a sentença de condenação. O salário do pecado é a morte. Então cada um de nós, com os seus pecados, diante da lei, só tem uma sentença: a morte. Condenados à morte. Mas o texto nos ensina que pela lei eu já estou morto para a lei, porque eu estou crucificado com Cristo. Isso significa que a pena de morte já foi aplicada. Eu deveria receber pena de morte, mas ela já foi aplicada em Jesus. Em tudo que a lei de Deus nos exige e que nos condena por nós não cumprirmos,
o castigo estava sobre Jesus. E nós podemos encontrar oposição a essa mensagem em pessoas que não confiam nela, não confiam na plena eficácia do sacrifício de Cristo. Porque elas ainda têm uma consciência culpada, ela tem uma consciência cheia de remorso. Ela própria não acredita que Deus perdoou seus pecados passados. Ainda coisas diante da conversão dela, que ela ainda carrega, ainda sente o peso, porque ela ainda não confia na cruz de Cristo. Quando Cristo diz, está consumado, é porque está consumado, está pago. Não há o que cobrar. Deus não vai cobrar a mesma dívida duas vezes. Então, a oposição nesse sentido é a descrença na eficácia e na suficiência do sacrifício de Jesus. De maneira que as pessoas usam os valores do reino de Deus para estar se colocando como moralmente superiores aos outros, está se comparando. Eu faço isso, fulano não faz isso. Eu faço isso, fulano não faz. Eu deixo de fazer, fulano faz. Eu sou melhor do que os outros. Como uma parábola de Jesus do fariseu que foi ao templo e ao orar, ele ao invés de falar sobre si, ele fala sobre o publicano que estava na frente dele. Diz, graças a Deus que eu não sou como esse publicano, porque eu cumpro tudo que Deus ordena. Esse fariseu, nós não podemos nos iludir que ele não esteja entre nós. Ou que nós não possamos ser ele, na medida em que nós ainda damos à lei o poder de condenar pessoas que dizem ter crido em Cristo. Se ele crê em Cristo como Senhor e Salvador, os pecados estão perdoados. Assim eu devo tratá-lo como um irmão sem dívidas para com Deus. Assim eu devo me considerar como alguém sem dívidas para com Deus. Está consumado. Deus não cobra a mesma dívida duas vezes. E o poder desta mensagem, ele pode ser enterrado enquanto nós deixarmos a lei de Deus ressuscitar e o terror da lei, e o terror da condenação e o terror da perdição nos assombrar de novo, sendo que nós já somos de Deus, nós já fomos comprados, nosso pecado já foi pago, nossa dívida está encerrada, já estamos crucificados com Cristo, ou seja, a pena já foi paga. Você confia nisso? Você crê nisso? Agora outra coisa, eu confio nisso para mim, eu tenho que confiar para os outros também. As pessoas que creem em Cristo como Senhor e Salvador, eu também devo considerar elas com seus pecados pagos. Eu tenho o meu pecado pago, o meu irmão também tem o seu pecado pago. De maneira que, se alguém faz algo mal contra mim, na igreja, meu irmão em Cristo, que professa a mesma fé, eu não tenho o que cobrar dele. Está tudo na cruz. Se ele vier pedir perdão, eu vou dizer, meu irmão, já está na cruz. Cristo já pagou por mim e por você. Não há o que cobrar. Está consumado. E vocês entendem o poder desta mensagem e por que o diabo quer colocar ela em segundo plano? Ele faz a igreja de Cristo gastar tempo e recursos com coisas que não são a mensagem principal. Essa mensagem da cruz é que tem o poder de não somente nos reconciliar com Deus, mas nos reconciliar com o próximo. Terceiro motivo, porque alguém na igreja pode estar se opondo à mensagem da cruz, é porque ela tem consequências para a nossa vida também. Nós podemos ler em Lucas 9, 23. Quem achar pode ler.
vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Agora que o problema com Deus foi resolvido, porque o pecado foi pago por Cristo, nós temos que tratar a fonte do pecado, que é a nossa carne, a nossa concupiscência, nossos desejos pecaminosos, que ainda residem na nossa natureza. De maneira que a mensagem da cruz, ela inclui eu seguir o exemplo de Cristo. Quando ele estava lá no Getsêmani para ir para a cruz, ele hesitou por um momento e disse: se for possível, faça de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem segue a Cristo também na renúncia das suas vontades, quando as suas vontades se chocam com a vontade de Deus. Lá em Gálatas 5:24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E quem segue a Cristo, como nós lemos, deve negar a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. Por quê? Por que isso se torna um motivo de oposição? Porque há pessoas que querem a benesse, querem o bem, querem a bênção desta vida reconciliada com Deus, mas não querem o preço do negar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz. Certas renúncias a serem feitas em nossa vida para que ela se conforme à vontade de Cristo. Então, as pessoas se opõem à mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, ela é também uma mensagem de exemplo para o cristão. Em que Cristo entregou a vida por nós, nós devemos entregar a vida por Ele. De maneira que em qualquer situação da nossa vida, em que esteja havendo um choque entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu terei que renunciar a mim mesmo. Eu terei que me negar. E as pessoas não gostam dessa mensagem. Elas não gostam da mensagem da cruz aplicadas para a santificação delas. Mas não há outra maneira de nós prosseguirmos na santificação, a não ser negando o desejo nosso que contrasta com a vontade de Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Isso significa que nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. É o nosso dono. Lá na cruz aconteceu uma transação, aconteceu uma compra. Não só Ele pagou a nossa dívida, como também Ele nos comprou. Então não existe eu deixarei de fazer a vontade dEle porque eu quero fazer isso aqui. Não, Ele é o nosso Senhor. A nossa lei não é aquela lei que nos condenava e nos lançava no inferno. A nossa lei é o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Essa é a nossa nova lei. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você crê nisso? Você ama a mensagem da cruz, neste poder para a santificação que você encontra nela, ao seguir o exemplo de Jesus, de negar a sua própria vontade, para que você negue a sua própria vontade e você progrida na santificação para a glória de Deus? Existe ainda uma possibilidade de nós estarmos nos opondo à mensagem da cruz, porque nós não cremos na atratividade dela. Lá em João, capítulo 12, versículo 32 e 33. Quem puder achar e ler, João, capítulo 12, versículos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Quando ele for levantado da terra, todos atrairia a si. E quando ele falou disso, estava falando do tipo de morte em que ia morrer. A morte de cruz. Quando alguém era crucificado, a pessoa era pregada no chão. E depois eles vinham com umas cordas e levantavam aquele condenado no alto.
Então ele está falando da crucificação dele. Mas ele diz, quando isso acontecer, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. O que atrai os homens a Deus é esta promessa de reconciliação que há na cruz de Cristo. E por que pode haver oposição a isso? Porque é possível nós, como igreja, confiarmos em outros métodos de atração. Nós inserimos lazer, inserimos entretenimento, inserimos coisas que atraem os homens. E aí fica servindo como uma isca. E as pessoas vão por causa daquele lazer, daquele entretenimento que há nas reuniões da igreja. E lá na igreja ela vai ouvir a pregação. Só que não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Ele disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando ele for crucificado, levantado, ele atrairá todos assim. A nossa única missão é levantar ele como crucificado. É pregar Cristo crucificado pelos nossos pecados. Atrair aos homens é obra dele. Porque só ele tem a solução para o problema da reconciliação com Deus. O perdão dos pecados pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Só ele tem essa solução. Então vai atrair as pessoas que querem essa solução. Aqueles que sentem o peso dos seus pecados e querem ser reconciliados com Deus. Eles serão atraídos pela mensagem da cruz de Cristo. Para o entretenimento, o lazer vai atrair as pessoas que querem entretenimento e lazer e podem encontrar isso em outros lugares do mundo. O que não é a missão da igreja. Essa promessa de Jesus, eu atrairei a mim, ela nos ordena a confiar nele. E confiar na sublimidade da cruz de Cristo. E fazer a nossa parte, que é pregar. Cristo morreu pelos nossos pecados. Quem se arrepender dos seus pecados e crer nele, será salvo. É só isso que nós temos que fazer. O resto é obra de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, em especial pela tua cruz. Porque, Senhor, não havia outra maneira de nós sermos salvos, reconciliados com Deus. Nós cremos nisso. Nós te pedimos que, conforme esta palavra, tu abres os nossos olhos para as muitas oposições que se fazem a esta mensagem da cruz, colocando ela em segundo, terceiro e quarto lugar na tua igreja, quando ela deveria ser a única e principal mensagem. Conforme o teu apóstolo falou, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Senhor Deus, capacita cada um de nós. Nós temos misericórdia deste mundo. Nada além da cruz vai salvar esse mundo. Nós precisamos de coragem e ousadia para pregar essa mensagem. Nós não temos por que ter vergonha dela. Alguém pode achar ela simples. Alguém pode perguntar qual é a relevância prática dela. E nós não temos que ter vergonha dela. Porque tu não teve vergonha de nós. Tu se expôs por nós. Sacrificou naquela cruz. Assim nós também. Se fizermos isso por ti, levarmos alto a mensagem da tua cruz, não estaremos fazendo nada mais que nossa obrigação. Será sempre muito menos do que tu fizeste por nós. Mas nós precisamos que o poder do teu Espírito Santo vença toda barreira que há em nós, toda vergonha que nós temos de assumir essa mensagem, de falar ao nosso vizinho, ao nosso parente, nosso colega de trabalho. Cristo morreu pelos nossos pecados. É a única maneira de reconciliação do homem com Deus. Teu Espírito Santo nos enche, e nos capacite e nos dê a coragem e a ousadia para fazer isso, para que muitas vidas sejam salvas pela única mensagem que salva. Em nome de Jesus, amém.